Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Microsoft Word. Bem, pessoal, esse será o nosso assunto final aí do curso, a nossa última matéria, que será, é claro, dividida aí pelo fato de termos dentro dessa última matéria vários assuntos, ok? E o último assunto que nós vamos abordar aí de modo geral no nosso módulo de Word é o assunto correspondências, tá? Aonde nós vamos aprender a utilizar as ferramentas do Word relacionadas a correspondências, onde nós vamos aprender desde a criação de um envelope ou a customização de um envelope até mesmo a criação da correspondência e como enviá-la para diversos destinatários simultaneamente, que é um recurso conhecido como mala direta. Então nós vamos aprender esses recursos a partir da aula de hoje, finalizando e encerrando o nosso módulo na próxima aula, tá ok, gente? Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos aí aprender a utilizar alguns dos recursos, na verdade, existentes na correspondência, tá? Na guia correspondências. Observem que existe uma guia específica dentro do nosso menu chamado correspondências, tá? E nós vamos primeiro conhecer aqui um recurso chamado envelopes. Vamos dar um clique na opção envelopes e dentro da opção envelopes nós vamos colocar um destinatário e um remetente, tá? Então, digamos que eu vou enviar para o senhor José Silva. Vou colocar aqui os dados de exemplo. José Silva Gonçalves. Embaixo vou colocar o endereço do senhor José Silva. Esse endereço deve constar de forma completa, com número e complemento caso haja, tá? Não esquecendo também do bairro, tá? E no final o estado. Após isso colocamos o CEP. E ok, tá? Sempre importante que a gente coloque as informações completas para o envio da correspondência, tá? Então, quando você confecciona um envelope, esses dados precisam ser preenchidos, tá? Com todos os detalhes possíveis. Vou colocar aqui o CEP embaixo, tá? Então, destinatário, o nome do destinatário, o endereço dele completo, estado, bairro, estado e CEP, tá? E a mesma coisa acontece embaixo, tá? Então aqui tem um exemplo de endereço. E aí no caso de vocês também podem colocar aí um exemplo, tá? Pode ser o mesmo exemplo que eu coloquei na tela, ou vocês também podem gerar um exemplo utilizando a mesma lógica. Vamos ao CEP. Pronto, pessoal, depois de confeccionarmos aqui os nossos envelopes com o endereço do destinatário e remetente, nós podemos aí configurar a sua visualização
clicando aqui no desenhozinho do envelope, onde é possível que você altere a fonte, tá? O tipo de letra do envelope. Aqui embaixo está o exemplo. O estilo da fonte, tamanho, e assim por diante, tá? Vou deixar ele padrão, tá, pessoal? Vou deixar ele padrão aí. Eu vou fazer modificações no caso da fonte do envelope, ok? Então vou manter aí mais ou menos do jeito que já estava. Deixa eu mostrar para vocês esses ambientes. Também é possível que você modifique a posição do campo destinatário. Observe o exemplo aqui embaixo. O ideal é que você deixe de maneira automática, tá? A melhor opção é automática porque ele já deixa como padrão destinatário e remetente, tá? A única coisa aqui que é interessante mesmo, fora a customização, seria o tipo do envelope, tá? Porque esse envelope que nós estamos confeccionando, normalmente você compra ele pronto aí na papelaria, né? E você pode simplesmente imprimir em cima desse envelope em branco, tá? Assim facilitando o processo. Então, ao invés de você ter que escrever à mão a correspondência para enviar lá o envelope, né, para colocar a correspondência e enviar lá para os seus destinatários, você pode imprimir vários envelopes e fazer esse envio de forma mais simples, né, de forma mais automatizada, de forma mais, no caso, objetiva, né, fazendo assim que a gente não perca tempo com um processo tão simples como esse. Então, no caso, eu vou deixar aqui o tamanho de envelope DL, que é o padrão, porém nós temos outros tamanhos, tá? É importante que você veja aí o tamanho do envelope que você adquiriu na papelaria. Eu vou deixar esse tamanho padrão, que é o DL. Então, basicamente, não fiz modificações. Após isso, nós vamos adicionar o documento para ver o exemplo, tá, pessoal? Se você fosse de fato imprimir aí o arquivo, você já tem certeza que está tudo ok, você pode dar um comando imprimir direto, que ele vai efetuar a impressão do seu envelope, tá? Nesse caso, nós vamos clicar em adicionar o documento para simular um exemplo, né? Para vermos aí como é que ficaria o resultado do nosso envelope, já que nós não vamos imprimir. Então vamos clicar em adicionar um documento. Aqui ele está perguntando se eu quero salvar o endereço como remetente padrão, ou seja, para sempre aparecer a minha informação aqui embaixo. Aí vai do usuário, né? Se você vai sempre enviar com o seu nome e não um nome diferente, em remetente diferente, fica interessante você salvar essa informação aqui, tá? Nesse momento eu vou clicar em não, para não ficar com esse campo salvo aqui embaixo, ok? Então observem que já está aí, ó, remetente, destinatário. Observe que o tamanho do envelope já está padrão, está formatado em tamanho DL. E quando fizer a impressão, pronto, as informações serão impressas no envelope. E aí é só você colocar a correspondência e efetuar o envio, sem a necessidade de fazer esse processo manualmente. E aí você pode imprimir quantas vezes você quiser e necessitar a quantidade de envelopes que você deseja, ok? Entendendo essa ferramenta, nós vamos novamente no menu correspondência e vamos na opção etiquetas, tá? E para que serviria a etiqueta? Seria também uma forma para facilitar aí o processo de correspondência da seguinte maneira: digamos que eu envie aí com muita frequência e-mails, ou melhor, correspondências, né, nesse caso, correspondência física, né, e não eletrônica, que eu envie correspondências, cartas, de forma frequente aí para o senhor José Silva. Então eu posso também, ao invés de criar vários envelopes como destinatário aí para o senhor José Silva, eu posso simplesmente criar várias etiquetas autoadesivas, tá? A etiqueta nada mais é do que aquele papelzinho quadrado autoadesivo que você cola
em uma folha, no caso, no exemplo, num envelope. Então simplesmente você vai imprimir essas etiquetas e toda vez que houver necessidade de enviar para este cliente, por exemplo, para esta pessoa, a correspondência, simplesmente eu destaco o adesivo e colo no envelope e pronto, já está feita a minha carta, né? Já está devidamente preparada a minha carta para o envio, né? Facilitando também o processo de envio de correspondências profissional, ok? Então nós vamos configurar aqui uma etiqueta clicando aqui, eu vou deixar aqui o mesmo endereço, tá? Como exemplo, a gente não se estender mais. Então eu vou enviar para o mesmo cliente, vou clicar aqui em etiqueta, vou fazer a configuração da etiqueta, pessoal. Existem vários tipos de etiqueta, tá? E aqui eu tenho os fornecedores, as empresas que fazem etiquetas. Caso você não tenha aí o nome do fabricante da etiqueta, você pode deixar como padrão Microsoft, por exemplo, e verificar se existe a especificação correta da sua etiqueta nessa lista, tá? Caso não haja, também nesse exemplo aqui do Microsoft, tá? Nesse fabricante que é o Microsoft, o modelo que você deseja, você já procurou aqui na listinha e não achou o seu fabricante ou o seu fornecedor, você pode clicar em nova etiqueta e criar uma nova etiqueta com todas as especificações que vêm normalmente no verso da embalagem da etiqueta, tá? Então você vai seguindo aqui exatamente as especificações, vai nomear com o nome da etiqueta que também consta aí no verso do seu produto. Pronto, tá salvo, e aí toda vez que você precisar ele vai ficar salvo nessa lista também, tá? No nosso caso nós vamos usar o Microsoft e vamos usar o 30 por páginas, ou 30 por página, né? Observe que existem duas opções de 30 por página, porque uma é etiqueta em pé e outra é etiqueta deitada, tá? Então nós vamos simplesmente gerar 30 etiquetas com o mesmo endereço, com o mesmo destinatário. Toda vez que eu precisar enviar para aquela pessoa, eu tenho etiquetas à minha disposição, é só eu colar no envelope e enviar, tá certo, gente? Então vamos clicar em OK aqui, ó. Observa que a altura e a largura está especificada aqui para você verificar se é essa etiqueta que você realmente comprou, tá? Essa tem que ser a medida para que não haja erros, e aqui também o tamanho da página ou da folha, né? No total. Vamos clicar em OK. Esse aqui é o exemplozinho da etiqueta. E feito isso, pessoal, nós vamos clicar em imprimir para poder imprimir as nossas etiquetas que já devem estar aí na bandeja de impressão da nossa impressora, né, devidamente configurada. E no nosso caso, mais uma vez, quando nós não vamos gerar a impressão, nós vamos criar um exemplo, né? Vamos ver como é que fica aí na tela as nossas etiquetas, já que elas não serão impressas nesse momento. E para isso nós vamos clicar em novo documento e pronto, ó. Observe que ele criou aí basicamente uma tabela, né, com várias células, e cada uma dessas células com o nosso destinatário. O importante é que as medidas estão exatamente sendo respeitadas para o tamanho da etiqueta. Você pode imprimir sem medo, sem dúvida, que a impressão vai sair perfeita e correta, ok? Então tá pronta aí as nossas etiquetas. É importante dizer que caso você queira fazer algum tipo de formatação na sua etiqueta, é possível, tá? Você pode colocar negrito, itálico, mudar a cor, mudar tamanho, tudo isso é aceito. A partir do momento que você cria etiqueta, isso também pode ser feito, tá? Caso você precise aí de repente de algum tipo de recurso de formatação ou alinhamento, por exemplo, tá ok, gente? Bem, pessoal, na nossa próxima aula, onde nós finalizaremos a nossa matéria, falaremos sobre o nosso último assunto sobre correspondência, que é o assunto mala direta. Então a gente vai ter uma aula específica para criar do zero uma correspondência. Então aqui nessa aula de hoje a gente aprendeu a preparar o nosso envelope ou a nossa etiqueta para o envio da correspondência. Então aprendemos aí dois recursos que podem facilitar o processo do envio da correspondência. E na próxima aula nós vamos aprender efetivamente a fazer a correspondência e automatizar essa correspondência para que ela seja enviada para
dezenas, centenas ou até mesmo milhares de pessoas e endereços diferentes através de um modelo de carta, tá? Esse recurso é chamado de mala direta e vocês vão aprender passo a passo na próxima aula. Tá bom, gente? Galera, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau e até lá.